Fala pessoal, xadrez aqui quem fala é o Mano Halbert. Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de xadrez e hoje nós vamos aprender novamente as aberturas, séries de aberturas, só que a gente vai modificar o nome. A gente não vai falar sobre abertura em específico, vamos falar sobre defesa hoje, porque como vocês sabem a gente precisa dos três métodos de jogo, né? A gente precisa de uma abertura contra E4, é uma abertura, né, que seja, no caso a nossa E4, aí a gente tem que ter uma defesa contra D4 e uma defesa contra o E4, né? E uma contra C5, C4 se possível, né? Mas aí dá para fazer outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai aprender sobre a defesa francesa. Então vamos lá. Defesa francesa, seu adversário vai fazer 4. Ah, é uma coisa legal que a defesa francesa também serve para D4. Então a gente vai poder fazer uma série se o adversário jogar o lance D4, a gente também pode usar a própria francesa. Então E4, E6, mesma coisa aqui. Se D4 vai seguir com E6, e aí vai seguir nessa posição. Então E4, E6, D4, D5, caracterizou a francesinha, né? Aí aqui, cavalo C3 vira uma variante Pulse, né? Que a gente vai aprender também no próximo vídeo, tá? Então, cavalo F6 virou a variante clássica. Por que eu vou começar logo pela clássica? Porque a clássica é o início de tudo. Na clássica começou as outras variantes. Então vamos começar pelo menos pelo básico, né? Então vamos lá. Aí aqui o adversário pode jogar E5, como ele também pode jogar G5. Aqui, se ele jogar G5, aí aqui é bem legal, porque aqui já é outra variante, tá? Essa aqui é a variante Burn, mas eu acredito que eu não irei falar muito sobre ela. A não ser que depois eu dê uma estudada no final desse vídeo e eu veja a necessidade. Mas eu acredito que eu não vá falar. Que aí você vai capturar, aí aqui o seu adversário vai capturar. Vou jogar bispo E7, porque ele tá pegando aqui. E aí você vai ter que pegar e vai pegar. Oh, ele não vai pegar, tá? Porque senão você pega de dano. Então aqui ele vai pegar e você vai dobrar peão, né? Ele vai pegar de cavalo, provavelmente você vai dobrar peão. E aí depois ele só volta para qualquer lugar. E vai ficar bem ruim. Então aqui, para jogar bispo E7, quando pode desenvolver o cavalo. Eu prefiro o bispo E7, tá? Aí aqui ele captura. Você pode capturar. E aqui segue o jogo. Mas tem um lance bem legal também, que é, olha só, capturar de peão, tá? É um lance que ele é mais difícil, mas ele é o mais usado ultimamente, né? Então captura de peão, aí aqui vai voltar o cavalo, ele pode voltar para G, como ele pode voltar até mesmo, oh, perdão, esse cavalo, ele pode vir para cá ou para cá, pode ir para E2 quanto para F3, mas o usual é o próprio F3. Aí aqui vai jogar F5 e aí vai seguir essa variante, né? Eu não irei falar muito sobre ela, mas você não vai fazer rock pequeno. Você pode manter o rei no centro, como pode fazer rock grande. Tem essas duas variantes ultimamente, né? Então, aí aqui, a variante mais comum é o avanço de peão. Então, avançou o peão. Cavalo de FD7. Aí vai jogar F4. C5. Ideia para romper esse centro muito forte do seu adversário. Porque se você rompe esse centro, depois esses peões podem virar debilidade. Tá, descentralizei. Então, cavalo F3. Cavalo C6. E4, lembrando que não vai capturar, porque se capturar é ruim, né? Desenvolve o bispo do adversário. Então A6. A6 a ideia é sempre parar esse cavalo e preparar o avanço de peão, tá? Então, dama D2 para já começar o avanço. É bem legal essa posição, porque se vocês viram a nossa live que a gente fez sobre o ataque inglês, se vocês não viram, vão lá conferir, que é uma live bem legal, que eu mostro uma porrada de variantes só de uma vez, 1h30, eu acredito que 1h30, 1h40 de live, que eu mostro todas as variantes e ainda partidas de pessoas jogando.
Então aqui, dama D2, preparou o roque, né? A diferença é que esse cavalo no ataque inglês ia estar aqui, e provavelmente nessa posição ele estaria aqui, né? Que ele teria pulado. Então B5, A3 para parar esse avanço, porque esse avanço é um pouco complicado, né? Então parou o avanço. Dama A5. Aqui, como as pretas já sabem que o adversário vai fazer o próprio roque, elas já estão cientes, elas sabem, né? Então, como elas já sabem, elas vão fazer o quê? Vão pegar e vão colocar todas as peças dela para cá, porque se fizer o rock pequeno não tem problema, porque as peças vão estar muito forte aqui, pode atacar por aqui e é um problema mesmo esse rei voado aqui, né? Tá totalmente exposto se ele fizer rock pequeno. Então aqui vai fazer a troca. Vai trocar, então voltando, que é uma parte bem importante essa. Se ele pega com cavalo D captura C5, você vai capturar de bispo. Ele vai capturar de bispo e captura de cavalo. Então aqui, cavalo D4, dama B6, e aí aqui, cavalo captura C6. Ah, Roberto, mas por que eu não capturo aqui antes? Porque aqui se captura, ele vai capturar, e aí aqui o melhor lance da posição é o lance cavalo E4, né? Porque não pode capturar por conta da dama. Então depois você vai trocar e vai dobrar peão. Mas é uma posição que eu não sou muito fã. Segue com H4, que eu vou passar alguns lances rápidos. Vai fazer rock pequeno, ele vai fazer rock longo. E nessa posição, vida que segue. Então aqui, dama B6, para oferecer a troca. Aqui o adversário vai jogar B4 para expulsar o seu cavalo. Mesma coisa, você avança o cavalo para a mesma casa. Vai fazer a troca dessa vez. E aí aqui, olha que legal. Caracterizou o rei no centro agora. Porque torre C1 não dá mais para fazer o rock. Porque não dá mesmo, né? Tá totalmente exposto. Então aqui, rock. E aqui pode seguir mais alguns lances com até mesmo C4, né? Que oferecer a troca. Pode capturar de torre, pode capturar de bispo, pode jogar dama E3. Aqui tem várias variantes. Dama E3 é para ativar a dama. Esse espião vai cair de qualquer jeito. Aqui eu recomendo capturar de torre porque vai ter que tirar com a dama para 4. E aí aqui, sim, dama E3 e aí vai seguir, né? Essa variante é bem legal porque esse peão vai estar caindo depois no final e aí você vai ter um peão a mais. Bem legal. Aqui outra coisa muito importante, deixa eu voltar que eu já estava esquecendo de falar. Aqui. Aqui não, cadê? Aqui, nessa posição. Que a gente viu que pode jogar bispo. A gente viu que pode jogar o lance E5, mas também aqui pode acontecer o lance capturar de cavalo. Ou de peão, logo direto. Se ele capturar de peão, vai voltar para cá. E aqui vai seguindo, né? O lance vai ser quase as mesmas coisas, só que um peão no centro aqui. Então, um exemplo. Isso D3. Aí aqui cavalo C6. Vai avançar o cavalo, que pode, opa, aqui algumas vezes pode fazer rock. Aqui pode jogar cavalo B4, já pensando em alguns ataques. O adversário vai rocar. Aqui pode capturar esse peão. Não, ele pode capturar tanto com esse quanto de dano. O mais usual é capturar de dano porque é muito perdido, né? Do outro lance, porque o outro lance vai dobrar peão. E aí que vida que segue? Você vai tirar o bispo. Você vai tirar o bispo. Depois vai fazer rock. Mesma ideia, vai lançar esses peões. E aí vai. Aqui nessa posição também, quando eu dei uma pausa e coloquei a posição. Aqui, quando joga bispo E3, o adversário pode acabar de jogar bispo E3. Nesta posição, aqui você também tem algumas variantes bem legais, tá? Você pode jogar A6. Você pode jogar C captura. Você pode jogar também o bispo E7, né?
nessa posição. Se o adversário faz esses lances, você pode fazer esses aqui. Qual que eu recomendo? O A6, que foi o que eu mostrei para vocês, né? Mas aqui também, às vezes você quer trocar de variante, quer usar uma variante menos conhecida. Se esse é o seu caso, nesta posição, você pode jogar o lance bispo E7. Vou mostrar apenas algumas demonstrações. Mesma coisa, vai passar o cavalo, ou a dama para fazer o roque. Aqui ele pode fazer o roque direto, mas se ele for um jogador mais experiente, ele pode jogar tanto bispo E2 quanto agora capturar. Porque agora não tem mais esse que captura, porque você está perdendo a peça. Tem até alguns lances. Uma coisa bem curiosa é que tem algumas partidas de jogadores que fizeram esse sacrifício, tá? Esse sacrifício não é loucura. Se eu pegar e olha só, colocar. Aqui na Engine. Porque agora você vai pegar. Não é um sacrifício, na verdade, por conta que você vai pegar aqui. Mas é, ele é tipo uma perca, assim. Ele não, não muda muita coisa. Eu digo sacrifício em questão de tática. Porque aqui esse bispo vai ficar bem ruim, né? Então eu falo como se fosse um sacrifício nesta posição. Mas enfim. Então lá aqui você vai fazer o rock. E aqui vai passar alguns lances. E aqui eu vou pausar por aqui. Porque aí a ideia vai ser que ele vai fazer rock. Aí você vai fazer. Você pode fazer H5. Dama A5. E aí aqui vai seguir, né? Aqui é bem legal que ele tem um lance profilático. Que é o rei pra cá. Rei B1. Com a ideia de tirar essa coluna aberta. O rei da cara dessa coluna aberta. Mas aqui vamos lá. Aqui também, né, eu falei do lance de captura direto, porque captura, aí ele não captura de bispo, mas ele captura de dama, de torre ou de cavalo. Aí aqui você pode capturar de cavalo também, mas tem um lance um pouquinho mais preciso, que é bispo C5. Porque aí segue bispo C5, dama D2, rocô, rocô, A6, dama F2, e aí aqui bispo captura D4, bispo captura D4 e cavalo captura D4 nesta posição. Aí aqui pode capturar de torre, mas mais usual é de dama. Aí aqui você pode avançar agora os seus peões, porque a gente já aprendeu em algumas partidas que toda vez que a roque de ala oposta, quem chega com os peões primeiro e destrói essa barreira aqui do rei do adversário, ganha normalmente, né? Coisa bem interessante que se você não sabia, recomendo você pausar, dar uma estudadinha, porque é uma coisa bem legal que toda vez que tem rock de ala oposta é uma coisa que acontece muito. Então é isso, pessoal. Vou acabando o vídeo por aqui. Então, falou e fui.